Pode ir? Pode. Pode ir? Pode ir? Pode. Então pode ir. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você logo a fazer o quê? Se inscrever, se notificar, dar um like, dar um dislike, comentar, sugerir temas, voltar sempre e compartilhar em grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. Em era de fake news e muitas informações inúteis circulando no seu grupo, você pode botar um conteúdo legal. Ou então um conteúdo que você vai cornetar. Fala, olha que idiota. Aí põe lá o nosso conteúdo. Então olha que coisa bacana, bota o nosso conteúdo. Então é isso. E o assunto da vez é o quê? Convocação da seleção brasileira para a Copa América. Porém, eu não vou ficar no factual. A convocação foi boa, a convocação foi ruim. Isso os portais e outros canais por aí são capazes de fazer, inclusive melhor do que eu. A minha questão aqui é pegar alguns pontos da convocação, que não deixa de ser factual, e aí a gente tentar ampliar. Por exemplo, o quanto o brasileiro ama ser corneta de qualquer forma. Se já tivemos convocações como, por exemplo, para a Copa de 2002, em que a gente não teve o Romário, já tivemos ausências de Alex e outros nomes que tinham um clamor popular, né? Por exemplo, para a Copa de 2010 não foram nem Ganso, nem Neymar, que viviam fases absurdas. Isso também criou-se um clamor, não, porque a gente precisa do jogador mais inventivo, os caras vivem grande fase e tal. Desta vez, a grande corneta da convocação gira em torno de Fabinho. E aí a gente pensa, poxa, estamos discutindo mais uma vez, enquanto a gente viu aqui ao fundo a cabeça do nosso editor, vulgo meu filho, estamos discutindo mais uma vez a presença de um jogador que, em média, é reserva da seleção. Entre os titulares, há pouquíssimo ou nenhum questionamento. Lá atrás, já se questionou muito o Alisson. Acho que hoje, poucos são aqueles que apontam o dedo e acham que o Alisson não merece estar na seleção e não é goleiro de seleção. O cara que está batendo recorde de jogos sem tomar gol com a camisa do Liverpool, enfim, altamente irregular, já tinha tido uma passagem absurda na Roma. Na seleção também sempre foi extremamente constante. Só que o brasileiro gosta da reclamação. Então, o Tite, que tem motivos para ser criticado em N esferas, na questão critério e coerência, ele vai sempre muito bem. E a convocação é uma convocação coerente. Mas, como tem de sempre reclamar, as pessoas levantaram agora a bandeira do Fabinho, que fez uma grande temporada, sim. Foi titular o tempo inteiro no Liverpool? Não. Ele chega nesta temporada, 18-19, passa um bom tempo na reserva, inclusive sem ser utilizado, porque não estava se adaptando. As lesões no Liverpool e as mudanças que o Klopp foi fazendo, isso acabou dando ao Fabinho a titularidade. E aí, mérito dele, manteve o seu lugar e foi absurdamente bem no momento mais importante da temporada. Então, seria justo o Fabinho estar na convocação? Seria justo, não seria nenhum absurdo. Lembremos que desde os tempos de Mônaco, quando ele atuava na lateral, quando ele fazia muito bem o papel de volante na França, as pessoas já pediam o Fabinho e o Tite sempre falou, olha, eu não penso no Fabinho na lateral, ele não joga assim na França já tem muito. No final, até depois da Copa, ele convocou o Fabinho para a lateral. E agora, na reta final, já pensava no Fabinho na sua posição atual, jogando de volante no meio campo. Então, seria justo o Fabinho? Seria. Mas quem entrou em seu lugar? Fernandinho, que é o ponto, para mim, mais importante desse vídeo. Porque o Fernandinho, ele tem uma carga, um rótulo, um estigma em cima dele, e muita gente justifica esse rótulo, ou justifica através desse rótulo, o Fernandinho não mais ser convocado. O Fernandinho é um garoto, vai ter um ciclo grande de Copa do Mundo, ele vai ter outra Copa pela frente, não dá para saber, ele não é um cara novo, ele já entregou muita coisa para a seleção. Também já teve momento ruim, já, inclusive 2 momentos emblemáticos. O Fernandinho ficou, injustamente até, personificado nele, por exemplo, o 7-1, ou parte do 7-1, e a eliminação para a Bélgica, na Copa de 2018. Uma eliminação em que o Brasil jogou muito no segundo tempo, produziu demais, martelou a Bélgica, mas acabou caindo num primeiro tempo em que o Roberto Martínez deu um baile tático na seleção. Não só o Fernandinho sofreu, o Marcelo sofreu, a seleção como um todo acabou encaixotada e sofrendo nos contra-ataques em velocidade. Mas as pessoas escolheram o Fernandinho como vilão e acham que por isso ele não deve voltar mais para a seleção. Entendo, só não acho justo. O Fernandinho fez uma enorme temporada no Manchester City, inclusive para muitos está na seleção da Premier League,
fazendo a função, que inclusive tem o Fabinho como concorrente, e ele está lá, titular absoluto de um time altamente vencedor, titular absoluto do grande técnico para mim do século XXI, que é o Guardiola, um cara altamente regular, que tem a confiança do Tite. Então você imagina, se Fabinho e Fernandinho estão num nível próximo para você, qual a diferença que determina um estar e o outro não estar? A confiança do técnico, a experiência, a rodagem, a experimentação em competições. E aí acho que deu o Fernandinho. Nem olho para os dois como sendo jogadores parecidos. Acho o Fernandinho mais jogador que o Fabinho. Mas entendo que esse seja um dos melhores momentos da carreira do Fabinho. Que é mais novo, que pode entrar no ciclo para a Copa do Catar, que cumpre mais de uma função. Há N justificativas para o Fabinho ser convocado. Mas a crueldade de rotular o Fernandinho e achar que esse cara está exilado da seleção por conta de uma atuação ruim contra a Bélgica, ou uma atuação ruim contra a Alemanha em 2014, que foi uma atuação coletiva péssima, eu não acho justo e acho muito típico da nossa cultura de eleger vilões e heróis. E isso vale para a cultura, para a política, para o esporte. A gente exalta alguns a pedestais e outros a gente decreta o exílio e decreta às vezes aposentadorias precoces, enfim, decreta que esses caras não são mais úteis. Na cabeça do Tite, o Fernandinho é útil e o Fernandinho respondeu na temporada. Imagine em 2014, o Fred foi injustamente também rotulado como um dos pilares do fracasso da seleção, chamado de cone, chamado disso, chamado daquilo. Ele volta para o Campeonato Brasileiro, termina aquele Brasileirão como artilheiro. E aí depois as pessoas voltam a pedir o Fred na seleção. Então o esporte tem disso, né? O cara pode responder no campo. O Fred respondeu, o Dunga respondeu entre 90 e 94. O Dunga era chamado, e à época com 27 anos, na Copa de 90, e ficou o ciclo até 94, tendo outros nomes como concorrentes. Por exemplo, o César Sampaio, que pode ser mais técnico, muita gente até preferia. O Dunga foi para a Copa, não só foi para a Copa, como foi titular e terminou capitão, porque o Raí perdeu a braçadeira. E a gente tem uma das grandes histórias de recuperação e de resposta da história da seleção brasileira. Se a gente tivesse lá atrás, e se os técnicos tivessem a mesma postura de aceitar esses rótulos, e de aceitar esses estigmas, e exilar os jogadores por populismo, porque chamar o Fernandinho não é uma medida popular, lá atrás ter chamado o Dunga não é uma medida popular, mas os técnicos são pagos para convocar aquilo que eles acreditam, mesmo que muitas vezes isso não seja uma medida popular. E se esses caras aceitarem a opinião pública, a opinião do torcedor como a verdade, se eles governarem ou se eles gerirem as suas seleções via rede social ou via opinião pública, a coisa não vai andar, eles vão perder o grupo. Então o recado que o Tite passa é de que sim, as pessoas podem ter segunda, terceira chances. Vários jogadores tiveram no pós-Copa, não responderam e não estão na Copa América. Renato Augusto, Paulinho, Marcelo, por exemplo. Agora o Fernandinho, de todos esses que a gente está falando aí, foi o que fez a melhor temporada. Entre aqueles que clamavam por uma nova chance, o Fernandinho respondeu na temporada, sendo altamente regular, sendo fundamental, sendo importantíssimo, sendo um dos pilares de um meio-campo, de um time altamente ofensivo e muitas vezes ele segurando a bucha. O Fernandinho tem ótimo passe, faz excelente transição, tem ótima recomposição. O Fernandinho é craque? Não é craque, mas ele entrega o papel. Acho cruel que a gente condene um jogador a nunca mais voltar para a seleção, pura e simplesmente porque no imaginário coletivo, 2 dos jogos mais marcantes da seleção recentemente, teoricamente tem o Fernandinho como o principal personagem da derrota, o que não é justo, nem em 14, nem em 18, porque o Brasil inteiro no primeiro tempo foi engolido pela Bélgica e o gol contra do Fernandinho, a bola desvia nele, podia ser ele ou podia ser qualquer outro. Você olhar para o Fernandinho e falar, poxa, o cara fez um gol contra e beleza, esse não pode voltar mais, acho uma crueldade. E sim, somos cruéis, somos injustos, várias vezes. O Tite tem muitos motivos para ser criticado, mas não pela convocação do Fernandinho. Então é isso, galera. Encerrando o vídeo aqui, deixe seu like ou seu dislike, comente, compartilhe e, importante, se inscreva nesta bagaça e depois toque na notificação para toda vez que tiver um conteúdo novo, porque aqui a gente não tem periodicidade, é quando dá e quando eu estou afim, você vai ser informado quando tem vídeo. Aqui, por enquanto, o canal não é tipo vídeo toda segunda, vídeo toda terça, vídeo tal dia. É vídeo surpresa.